Jefferson Batistella, eu sou acadêmico da Universidade Aberta do Brasil, estou fazendo pós-graduação pela IFMT no curso de especialização em redes e computação distribuída. A disciplina que nós vamos conversar hoje é sobre introdução às tecnologias para a educação à distância, ou EAD aí, como é chamada. Primeiro, para a gente estar conversando sobre esse assunto, nós vamos ver como a educação à distância teve o seu início, como que foi o início da educação à distância. Então, primeiro, a gente tem os conceitos de EAD proposto pelo decreto número 5.622, de 19 de dezembro de 2005, do Ministério da Educação, ou seja, do MEC. Para os fins do decreto, caracteriza-se educação à distância como uma modalidade educacional na qual mediações didáticas e pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem ocorre utilização de meios e tecnologias, informações de comunicação com estudantes e professores, desenvolvendo atividades em lugares ou tempos diversos. Então esse é o conceito de educação à distância desenvolvido pelo MEC, por esse decreto. Então nós observamos o seguinte: lógico, para que essa educação ela seja à distância, não pode ter a parte física, não pode ter o contato físico entre o professor e o aluno. Esse contato ele tem que ser à distância, por meio de mídias. E nós vamos ver como que funciona cada questão dessa daqui. Primeiro vamos ver uma definição, além da definição do MEC, nós vamos ver a principal definição que nós temos aí no nosso conteúdo. A primeira é Kinger. Kinger, ele deu uma definição em 1996. E ele diz o seguinte, que para existir uma educação à distância é necessário, primeiro, separação física entre professor e aluno. É o que eu falei para vocês. Tem que ter essa separação física, senão não é uma educação à distância. A segunda questão aqui, influência da organização educacional, planejamento sistemático, plano organizacional e diretivas, diferentes da educação individual. Então você tem que ter algo novo, você tem que ter, além da presença educacional da escola, ali, presença do sistema educacional brasileiro, pautado em regimento, você tem que ter também a organização que não seja a mesma da sala de aula, tem que ser uma organização diferente, porque está se tratando de uma educação distante, à distância. Então você não vai ter a presença física do professor, mas você vai ter que ter a mesma qualidade. Então por isso que tem que ser uma educação pautada em novos conceitos e em novos pensamentos. Então vai ter que haver aí a quebra de paradigmas, que a gente está acostumado com essa educação aí, que é uma educação que tem que haver quebra de paradigmas. O SEC diz o seguinte, o terceiro ponto que define as definições de crime é o seguinte: a utilização de meios tecnológicos de comunicação para unir professor e aluno e transmitir os conteúdos educacionais. Então, o que você tiver para estar unindo esse professor e esse aluno na questão do ensino e aprendizagem, ajudando esse meio intercâmbio entre o professor e o aluno, será melhor, entendeu? Então o que vai utilizar? Vai utilizar a mídia, vai utilizar áudio, qual a ferramenta que você vai utilizar? Computador. Quanto melhor a ferramenta para aproximar professor e aluno, melhor vai ser a educação à distância. Aí vai estar existindo aí realmente educação à distância. Previsão de uma comunicação de mão dupla, onde estudantes se beneficiam de um diálogo e da possibilidade de iniciativa de dupla via.
Então, para você ter educação à distância, você vai ter que ter uma mão dupla, onde estudantes se beneficiam do diálogo e da possibilidade de incentivo de iniciativa dupla via. Então você não pode ter só o professor dando a aula e o aluno ouvindo. Você tem que ter também um diálogo, entendeu? Por isso que na maior parte das aulas, quando você tem educação à distância, você tem que conversar com o professor e o professor conversar contigo. Então é mais ou menos desse método que acontece a educação à distância. Senão não é educação à distância. Se você não tem diálogo com o professor e o professor não tem diálogo com o aluno, não é educação à distância. Então é assim que funciona educação à distância. Nós vamos observar também a questão da origem aí que se deu à educação à distância. Quando aconteceu? Para a gente entender a história da educação à distância. Então, quando que se iniciou isso daí? A partir do século XVIII. A partir do final, mais ou menos aí, do final da década de 1960, mais especificamente aí, com o estabelecimento da Open University, você tem aí o surgimento da educação à distância. Surgiram as chamadas aí mega universidades, grandes universidades que atendem mais de 100 mil estudantes à distância, simultaneamente. Imagine o que é isso, 100 mil habitantes aí, estudantes que são atendidos simultaneamente, que sejam ao mesmo tempo. Então você tem aí uma cidade grande sendo atendida aí como se fosse uma mega universidade. Isso você não consegue fazer na universidade que não seja universidade distante. Hoje, imagine quanto você tem aí de estudantes sendo atendidos pela universidade aí aberta ou a universidade distância. Isso acontece aí a partir do século XVIII. A origem é no mundo. Agora vamos observar no Brasil. No Brasil, a universidade aberta é criada em 2005 e regulamentada em 2006. Então você imagina, no mundo estava aí no século XVIII iniciando. No Brasil você tem aí a criação mesmo em 2005 e depois você tem a regulamentação em 2006. Então foi feito um decreto, o número desse decreto é 5.800, de 8 de julho de 2006, pela Secretaria de Educação à Distância, do Ministério da Educação, o MEC. Então o projeto ele foi feito pela UAB, é um curso superior que representam por lado a garantia que o mesmo professor do curso presencial seja responsável pela distância, sendo aí a elaboração de conteúdos do curso, pela avaliação dos alunos e pela qualidade do material do curso. Então, responsabiliza aí o professor pela qualidade do curso aí. Então, se teve início em 2005, regulamentado em 2006. Então, você já vê um atraso aí na questão educativa à distância no Brasil, em comparação aí com a questão global. Então, nós vamos observar também com o avanço da educação à distância, quando você fala em educação à distância, você tem as mídias que você vai trabalhar na educação. Então, quais são as mídias na educação à distância? Não tem como você ter educação à distância se você não ter mídias, que são as ferramentas que vão proporcionar a educação à distância. Então, vamos observar quais que são essas mídias que fazem a educação à distância, que isso daqui é muito importante. Ó. Quando falamos em mídia na educação, logo pensamos, ou logo vem à mente, pensamos nas questões eletrônicas, como TV, como rádio, ou aí nas questões digitais, como computadores e também videogames. Mas também temos que considerar que as mídias são tecnologias, e essas podem ser tão antigas que nem nos damos conta. Então temos que considerar aí
não é só a questão de tecnologia, elas são também aí questões mais antigas aí que nós vamos observar. A MES Comenius, em 1657, ele diz o seguinte, que o livro digital seria tão completo que dispensa inclusive o domínio do conhecimento do professor. Então, o livro didático, ele também é um tipo de mídia. Ele não é um tipo de mídia tecnológica, mas ele é um tipo de mídia. E esse pensador aí afirma que poderia substituir até mesmo o domínio do professor, o conhecimento do professor. Então, será que isso realmente é verdade? Eu acredito que não. Uma opinião pessoal minha, não. Mas não, vamos dar prosseguimento a isso aí. Além, o que é essas mídias digitais? Então, nós já observamos que a questão do livro didático, ele é considerado também uma mídia. Não é digital, mas ela é uma mídia. Não é só aquela parte da tecnologia. Você tem mídias que não são tecnológicas. Quando você tem a TV, o rádio, computador, videogame, são mídias aí tecnológicas. E essas mídias, elas podem ser mais antigas do que isso, como a questão aí do livro ou material impresso. Na educação à distância, além do livro que eu falei, nós podemos diferenciar as mídias que são usadas na educação à distância em dois tipos: a analógica ou a radiodifusão, a digital ou a multimídia. Então você tem a primeira, a analógica ou a radiodifusão, e a segunda, digitais ou multimídias. Vamos começar aí na radiodifusão. Qual que é a radiodifusão? Por exemplo, a emissão, quando ela é feita por rádio ou TV, a transmissão é feita por uma rede de micro-ondas e recepção de antenas de um aparelho doméstico, rádio ou televisão. Então você tem aí a radiodifusão. A mídia digital, ela já caracteriza o seguinte: por toda a comunicação feita através de internet, banners em sites, anúncios pagos feitos através de Facebook, comerciais que antecedem vídeos do YouTube, links patrocinados e anúncios feitos no Instagram. São alguns exemplos de mídia digitais. Então você tem essas duas partes. Você tem a radiodifusão e você tem o que são aí as questões de mídias digitais, ou a questão da parte digital. Então nós falamos das duas. Mas vamos observar duas mídias que têm bastante pujança global, que está aí um boom, né, um grande boom no mundo. Eu vou falar dessas duas, você tem mais algumas ali que são tratadas no capítulo, mas vamos trabalhar essas duas aí. A primeira é a videoconferência. A videoconferência, ela é uma tecnologia que mais se aproxima da situação convencional da sala de aula, que possibilita conversa entre duas ou mais vias, permitindo que o processo de ensino e aprendizagem ocorra em tempo real e que possa ser interativo com transmissão simultânea de imagem e som. Então, a videoconferência é uma ferramenta incrível, é uma mídia incrível para a gente estar trabalhando essa questão da educação à distância. E ela é muito interativa, por isso que todo mundo aí está usando essa ferramenta. Inclusive até judicialmente, hoje você pode ter um juizado ou ter uma audiência por videoconferência, e você tem a questão de encurtar as distâncias. Eu posso estar conversando com uma pessoa no Brasil, uma pessoa que está no Brasil pode estar conversando com uma pessoa dos Estados Unidos, Japão. Então é assim que funciona a videoconferência, em tempo real. Em tempo real, em poucos segundos, você consegue estar dialogando com essa pessoa, não precisa estar a presença física. E isso contribui muito para a educação à distância. Então, se queremos ter uma educação à distância de qualidade, você tem que ter interação entre professor e aluno.
E é isso que nós conseguimos bastante com a videoconferência. Pelo que eu entendi do assunto aí, desse conteúdo que a gente está trabalhando, que é a introdução às tecnologias para a educação à distância. E no Brasil, essa introdução aí demorou para acontecer. Mas hoje, você imagina, 2005, mas hoje nós estamos vendo aí que está evoluindo. Inclusive esse curso que eu estou participando, ele tem a contribuição aí, ele tem um avanço através da universidade aí. Nós podemos estar fazendo essa universidade à distância. Tá, vamos observar como que acontece aí nos polos, né? Nos polos da UAB, da UAB, que nós estamos fazendo aí a Universidade Aberta do Brasil, a videoconferência faz parte da infraestrutura básica das salas de aula. Ela é usada em diversas situações, geralmente em multipontos. Então, com essa universidade, ela trabalha bastante. Nós vamos observar bastante como que funciona a tecnologia aí na educação. Então, várias mídias, vários tipos de mídias nós vamos estar utilizando. E vamos falar da outra mídia que está bastante pujante também aí no mundo e também no Brasil, que é a internet. A internet, ela possibilita o diálogo, a criação de uma comunidade virtual de aprendizagem, de estabelecimento de comunicação em multivias, independente do tempo e do espaço, e também ela facilita a troca de todo tipo de documento entre os integrantes de um grupo de aprendizagem de professores. Então a internet, ela dominou o mundo, entendeu? Ou o mundo foi dominado pela internet. Então você tem hoje a questão global, a questão de comunicação rápida, você tem graças à questão da internet. Então você pode se comunicar rapidamente, sem ter muito gasto com isso. E a internet, ela possibilita essa questão aí de comunicação rápida e também de conhecimento. Então, só para a gente estar finalizando, como já vimos aí, a EAD depende, ou a educação à distância, ela depende da tecnologia. Cada vez mais a internet funciona como um canal que aglutina a tecnologia e organiza os espaços do ensino e aprendizagem. A maioria dos materiais e interações do curso será feito via internet. Então nós estamos aprendendo aí como aconteceu a introdução à tecnologia para a educação à distância e vemos que nós fazemos parte também dessa história, dessa grande pujança tecnológica, e nós vamos experimentar em vias de fato, ou nós vamos experimentar como que funciona a educação à distância. Então é uma satisfação eu estar comentando um pouco sobre a questão da educação à distância no Brasil. Acredito que algumas coisas que não foram ditas aqui, você pode estar observando na apostila, e também você pode estar procurando na internet sobre esses assuntos, que você vai encontrar muita coisa boa. E as referências também bibliográficas eu deixei aí também nos slides, no final dos slides. E eu quero dizer para você que hoje, no mundo que nós estamos, no mundo globalizado, não tem mais como você ter uma educação paralisada, uma educação que não tem, que você vê que está em decadência. Não quer dizer que a introdução das tecnologias vai salvar ou vai mudar totalmente a educação. Mas eu como com o conhecimento que eu tenho daquilo que eu estou dizendo e pelo aquilo que eu já li, as tecnologias, o computador, as mídias, elas são ferramentas poderosas para que você possa aproximar o professor e o aluno e fazer um ensino-aprendizagem de qualidade.
Mas para que isso aconteça, você tem que ter um investimento da parte pública, um investimento também dentro da escola, e investimento, o interesse de cada um para que isso aconteça. Então nós vamos chegar numa era, nós já estamos numa era que é a era tecnológica. Então a escola também ela tem que se adequar a essa era tecnológica. Esse assunto aí é muito pertinente ao nosso estudo, à nossa disciplina que nós estamos fazendo e ao curso que nós estamos fazendo de especialização em redes e computação distribuída. Então eu encerro aqui minha fala e digo que estamos num mundo globalizado, tecnológico, e a escola e a educação ela tem que também se adaptar a isso. Beleza? Joia, que fique a minha fala e o meu abraço a todos vocês aí.